Meus amados, aqui estamos nós nesse primeiro domingo de agosto, quando não nos foi possível realizar o nosso querido Manhã com Deus e também a celebração da ceia. Mas, conforme decisão do Conselho nesta última terça-feira, estamos programando o retorno da igreja para o primeiro domingo de setembro, num culto de manhã. A decisão é para que tenhamos cultos dominicais matinais. As quartas-feiras continuam sendo gravadas até as coisas tornarem-se mais claras, e essa decisão será avaliada em 11 e em 25, mas a decisão é de retorno. Claro está que nós vamos divulgar o protocolo para a realização de presença dos irmãos. Quantidade, cuidados, horário, inscrições. Aguardem, porque proximamente estaremos divulgando com insistência os cuidados que nós estamos tomando. Montaremos também uma equipe de apoio para a chegada dos irmãos, medição de temperatura, enfim, todos os detalhes daremos aos irmãos. Marcado então, retorno da igreja, primeiro domingo de setembro. E hoje, primeiro domingo de agosto, é o dia do adolescente. E nossa igreja, a despeito desse momento, não vai pular essa data. Nós vamos, no dia de hoje, dar oportunidade aos adolescentes. Agora pela manhã, eles vão conduzir o culto, vão trazer a palavra, de noite também. Então, amados, dia do adolescente, com a palavra, os nossos adolescentes, que é a nossa igreja já hoje e é a nossa igreja para o futuro. Vamos então abraçá-los e vamos nos alegrar com eles e acompanhar o culto desta manhã. Com a palavra, os adolescentes. Bom dia, igreja! Hoje quem está no comando do culto são os adolescentes. Então sejam bem-vindos. Vamos para o versículo bíblico, leitura bíblica. Filipenses 3, 13 e 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas vou prosseguindo, procurando alcançar por Cristo Jesus. Agora o cântico com a equipe de louvor. Estou firme.
necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia. Te agradeço por esse momento que estamos aqui na sua casa, cultuando e louvando a seu nome, Senhor. Nesse momento, eu quero interceder pela vida dos adolescentes, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, que eles possam sempre fortalecer a sua fé e buscar o Senhor todos os dias. Também quero pedir pela vida dos líderes, que o Senhor possa dar sabedoria e discernimento a eles, para que eles sejam usados como instrumentos do Senhor na vida de cada um. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura bíblica da 21ª semana. Deus Filho, Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Atos 1, 10, 11. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Agora vamos para a dedicação de vidas e bens. Por meus pecados, mas ressurgiu.
para os aniversariantes desta semana. Dia 2, Adrielson Lima. Dia 4, Maria Armanda Seabra e Osi Maria Ferreira. Dia 5, Felipe Siqueira e Solange Medeiros. Dia 7, Samuel Roberto da Silva. Dia 8, Glauco Marques e André Luiz. Aniversariantes de casamento: Maria Erenilda e Salustiano Ascendino, e Salustiana Ascendino e Emanuel Conceição. Dia 8, Denise e Haroldo Azevedo. Vamos falar nossas frases? Parabéns, Deus abençoe a sua vida, e parabéns, Deus abençoe o seu casamento. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por este dia, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está assistindo esse culto. Obrigado agora pela dedicação de dízimos e ofertas para aquilo que foi depositado em teu altar. Obrigado por aqueles que estão fazendo aniversário essa semana, Senhor. Por mais que não podemos estar presente, que o Senhor esteja guardando a vida dessas pessoas e as protegendo, Pai. Obrigado por este culto, obrigado por tudo que vai acontecer e que já aconteceu. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora para o momento missionário com o irmão Alexandre. Bom dia, amada igreja. Que prazer estar aqui os irmãos aqui nessa manhã de domingo para falar de missões Rio e missões nacionais. Esse trabalho de promotor que eu gosto de fazer e faço ao longo de mais de 10 anos, dentre outras atividades que eu tenho aqui na nossa igreja. Nós estamos em luta, estamos em guerra, estejamos orando por isso, porque vamos marchar, vamos seguir para o alvo e ajudar as 8 capelanias aqui da nossa Convenção Batista Carioca e os mais de 500 missionários de missões nacionais. Vamos falar logo o nosso tema, vamos juntos? A cidade clama, quem responderá? A cidade do Rio de Janeiro clama, como eu tenho dito, e somos nós, amados, que vamos responder, porque o Senhor colocou o seu Espírito sobre nós. E tem nos capacitado, tem nos orientado, e a gente precisa seguir. Vamos ler o nosso tema? Vamos juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proporcionar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Encontramos em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Então, amados, é um trabalho que precisamos continuar apoiando, seguindo dessas 8 capelanias. Os 25 missionários nossos precisam desse apoio. Um alvo de R$600 mil, que dá uma faixa de 50 mil por mês, é pouco, para poder sustentar esses irmãos nesse trabalho, e um grande voluntariado que trabalha junto com eles. Nós precisamos estar juntos, a nossa igreja precisa estar juntos. A gente tem um representante legal, o pastor Miguel Copaniche, cuida da capelania hospitalar, é um grande líder lá, né? E também trabalha no impacto de carnaval, na estruturação, na organização, preparando gente, estando junto nesse trabalho que é feito no carnaval durante o Rio de Janeiro. Eu queria destacar hoje uma capelania, a capelania portuária, né? E falar um pouquinho dela, do seu trabalho. Qual é a sua missão? A missão é que luta pelo bem-estar físico, emocional e espiritual dos marinheiros. É um trabalho muito específico pela necessidade da fluência na língua inglesa. A missão portuária oferece cuidados e serviços pastorais aos tripulantes a bordo dos navios, tais como aconselhamento, realizações de culto, distribuição de Bíblias, outras literaturas também, transporte de ida e volta ao porto, apoio na comunicação com os familiares por meio de telefone, correio e internet móvel, visitação aos marinheiros presos ou hospitalizados e provisão de roupas e alimento quando necessário. Pense nesses homens, mundo afora, vários meses longe da família, vários meses confinado no mar, porque uma viagem dessa leva meses, sem voltar para casa, sem estar perto dos seus queridos, muitos sozinhos. O que passa nessa cabeça dos homens? Se Jesus Cristo não está nesse barco, se Jesus Cristo não faz parte de sua vida ainda, fica difícil, amados. Fica muito difícil. E essa capelania é muito importante, porque ela tem feito esse trabalho de evangelização, tem trabalhado com toda essa população e tem ajudado e tem
sido ponte e canal de bênção para muita gente. Por isso a gente não pode faltar com a nossa oferta, a gente não pode faltar com o nosso trabalho, né? Eu quero mostrar para você o nosso alvo, como é que ficou, né? A gente fechou o nosso alvo na sexta-feira, como eu falei, teve irmãos que me ligaram, teve irmãos que me mandaram o WhatsApp. Nós fechamos o nosso alvo em R$ 13.700. R$ 13.700, onde 46 irmãos construíram esse alvo juntos. Eu falei para os amados que é um desafio muito grande poder cumprir essa meta. Ano passado fizemos 20 mil de alvo, fizemos um valor de 29 mil, alcançamos 29 mil. Endossado pela nossa feira missionária, que nós vou buscar, tenho falado com Deus, orado, pedido uma oportunidade da gente conseguir dentro do nosso calendário, que ficou muito justo agora, até dezembro, da gente poder reforçar, porque ela contribui na faixa de R$ 7 mil, e aí cumprindo esse alvo faríamos 20, né? Porque essas doações, essas ofertas, amados, são para duas capelanias, para duas casas. Convenção Batista Carioca através de Missões Rio e a Junta de Missões Nacionais, sustentando o trabalho no Brasil com mais de 500 missionários. O projeto é bem grande. Daqui a pouco a gente vai estar vendo também os testemunhos, as gravações e o trabalho de Missões Rio. Vamos até aí a primeira quinzena de agosto falando de Missões Rio. Então é muito importante, amados, essa oferta que a gente está fazendo. Eu queria agradecer o esforço, a luta já dos irmãos. Eu sei que tem irmãos que preferiram nesse momento não fazer nenhum alvo, mas que com certeza estarão participando também. A gente participa com uma população na igreja, numa média de 80 irmãos fazendo seus alvos, e a gente só teve 46 nessa fase agora. A partir de domingo que vem, eu começo já a dar as entradas, né? O nosso alvo e quanto que a gente teve de entrada. Vamos continuar orando. Estamos contagem regressiva para voltar ao nosso culto em 6 de setembro. Aprovando Deus, nós estaremos fazendo isso, e eu conto com as orientações e a ajuda dos irmãos, que vai ser preciosa, né? Fale com Deus, divida com Ele, e Ele com certeza vai estar abençoando a sua casa, a sua família, e retribuindo e multiplicando as bênçãos nesse momento de luta e de sacrifício que o seu povo vai fazer nessas ofertas. Muito obrigado, um bom culto a todos. Eu volto à noite para falar mais um pouquinho de missões com os irmãos. Um grande abraço. Momento musical com o coro Ada Jovem. Ele
Obrigado, Jesus Cristo. Eu quero que você que dá a gente saúde, Senhor. Dá tudo pra gente. Proteja todo mundo da Igreja Batista, Senhor. Quero que você proteja os pastores, todo mundo, Senhor. Quero que você proteja cada um. Todos fiquem na sua mão, Senhor. Todos aqueles que querem que aqueles que não têm igreja, manda para a igreja, Senhor. Aqueles que vão louvar Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, seja louvado meu Cristo, Senhor. Amém. Olhando o universo, posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção, não foi o acaso que me formou. Pra onde irei de tua face me afastar? Tudo está em tuas mãos. Se tomar nas asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará.
histórias falam de reinos. E hoje eu quero falar de um reino muito especial que a palavra de Deus nos apresenta. A Bíblia conta de um reino muito especial que eu e você queremos fazer parte. Este reino é o reino de Deus. E eu pergunto, como fazer para chegar nesse reino? E o que tem de especial nesse reino que eu quero estar nele? Ele é um reino que tem muito amor. É um reino que tem justiça. É um reino que tem paz. É um reino que tem alegria. Quem não quer participar desse reino? Eu quero. E muitos falam que é reino dos céus. Mas para chegar neste reino, como a gente pode fazer? Tem que ter um caminho. E eu sei como chegar neste reino. Se ele é lá no céu, é muito alto. Se eu puser uma escada, talvez eu possa subir. Mas como chegar até lá? Então, a Bíblia nos ensina que existe sim um meio de chegar a este reino de Deus, através de Jesus. E quem tem fé e acredita que Jesus é o Filho de Deus, consegue iniciar esta jornada, este caminho para entrar no reino de Deus. Mas a porta está fechada. O que mais eu posso fazer para entrar neste reino? Eu tenho fé, mas eu também preciso ter uma atitude de arrependimento. Eu preciso me arrepender daquelas coisas que desagradam a Deus, que a gente chama de pecado. Tudo aquilo que eu penso, falo e faço que desagrada a Deus é pecado. E quando eu aceito Jesus pela fé, eu me arrependo de fazer as coisas que eu fazia e passo então a obedecer. Obedecer o quê? Obedecer os ensinos da palavra de Deus. E assim, por causa da minha fé em Jesus, eu quero obedecer e começo a viver aqui neste mundo em comunhão com outras pessoas que também amam a Deus, que é a Igreja de Deus. E assim eu vou mostrando para todo mundo que eu amo a Deus e que eu sou, ainda aqui nessa terra, uma pessoa que faz parte do reino de Deus. Sabem qual é a grande diferença nessa história toda? É que eu vou viver o reino de Deus aqui, nessa terra. Mas vai chegar um momento em que eu realmente vou estar totalmente no reino de Deus, vivendo num lugar onde só haverá amor, justiça, paz, alegria. E quem é que vai me receber lá? Quem vai estar na porta dizendo para mim, seja bem-vinda? Aquela pessoa que começou comigo essa jornada, com quem eu comecei essa jornada, pela fé, me arrependendo das coisas que desagradavam a Deus e passando a obedecer os ensinos da palavra de Deus, crescendo em maturidade, buscando estar na comunhão com todos aqueles que amam a Deus na igreja, vai acontecer algo especial. Porque quando a porta se abrir, olha quem vai me receber.
o próprio Deus, o próprio Jesus vai me receber lá no reino dele. Mas enquanto isso, eu preciso viver aqui o reino dele. Presta atenção na mensagem e descubra como é que você pode viver neste reino aqui. A mensagem é com a irmã Marli, diretora executiva da União Feminina Batista do Brasil. Oi, tudo bem? Que prazer estar me dirigindo a vocês, da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, mas sobretudo os jovens, que esse é o mês da juventude, Então a gente tem jovens e adolescentes e é um tempo realmente para a gente estar pensando, refletindo tantas coisas no momento de tanta dificuldade que nós estamos passando. E eu sei que você, jovem, também tem passado por suas dificuldades, Às vezes nós ficamos tão preocupados com os idosos e a gente às vezes esquece, que a criança, que o jovem, que a nova geração também tem sofrido. E aí, nesta mensagem aqui que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês o tema: o jovem cristão vive o reino de Deus. Isso mesmo, o jovem cristão vive o reino de Deus. Lá em Lucas, capítulo 17, e aí eu peguei 2 versículos, versículo 20 e o versículo 21, porque estava tendo toda uma situação antes. Em um dado momento, os fariseus, eles perguntam a Jesus, mas não é porque eles estavam tão preocupados em saber como era o reino, quem era o reino, quando viria o reino, mas eles sempre queriam, tinha uma pegadinha, Então eles perguntam para Jesus. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vocês. Quando falamos sobre reino e sobre nós como cristãos, qual tem sido a nossa participação nesse reino? Temos sido meros coadjuvantes? Você, jovem, note que Jesus está dizendo assim: o reino de Deus está entre vocês. Estava entre os fariseus que não criam em Jesus, que muitas vezes queriam tumultuar mesmo o ministério de Jesus, mas para nós cristãos, ele não está entre nós, ele tem que estar dentro de nós, dentre vós. Que é isso que Jesus pede para nós, enquanto jovem, enquanto os desafios que você está vivendo, não tem como a gente passar por esse tempo sem que o reino de Deus esteja dentro de nós. Eu queria compartilhar com você sobre as características deste reino. O reino é um lugar de dominação de um rei, não é mesmo? Todo reino tem que ter um rei. E a gente precisa estar bem atento a isso. O reino de Deus, o reino é dele, único Criador. Está lá em Colossenses capítulo 1, de 15 a 16. Mas também esse reino tem um Deus pastor. O Salmo 23 deixa claro para a gente. Ele é o meu pastor. Eu posso passar por tudo isso. Eu posso passar por dificuldades, isolamento, fome, pobreza, mas se o meu pastor não faltar, eu vou me sentir caminhando em pastos verdejantes. Mas tem outro reino, o reino das trevas. E o reino das trevas tem um líder tirano, que é o próprio Satanás. E aí a gente tem aqui 2 reinos. E nós precisamos estar inseridos e com este reino dentro de nós, que é o reino do Deus Criador, do Deus Pastor. Outra coisa que eu quero destacar com vocês: todo reino tem regras, e a quebra das regras se constitui uma rebelião, como está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Rebelião leva à mudança de reino. Isso é tão sério, não é mesmo? Mas aqui, quais são as características do reino de Deus? E aí a gente precisa entender que este reino é um reino espiritual, está dentro de nós, não é carnal, não é de comida e nem de bebida.
A mensagem do reino de Deus é absoluta e não relativa. São inegociáveis. Olha que interessante, no mundo que a gente está vivendo, de tantos diálogos, que a gente tem que ceder tantas coisas. Mas lembre-se, o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, ela é inegociável. Jovem, adolescente, isso é muito importante para você, porque isto vai dizer para você e para aqueles que estão à sua volta, de que você tem, de fato, o reino de Deus dentro de você. Você é um súdito do reino de Deus. Não se esqueça disto. A mensagem do reino de Deus, ela é absoluta e inegociável. Mas o reino de Deus, ele é de Deus e é ele que governa. Ele é o centro de tudo. Olha lá o que diz Lucas 17, de 20 a 21, como nós acabamos de ler aqui. Ele é o centro de tudo. Um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como diz lá em Romanos 14, 17. A justiça se refere às obras de quem foi justificado por Cristo. Somos justificados pela fé, passamos a ter paz com Deus. Então, o nosso reino, o reino do qual nós fazemos parte, é um reino de justiça. Quem está nele, quem o reino de Deus está dentro dele, está justificado. Você e eu pertencemos a este reino. Um reino de justiça, de paz e alegria. Mas o reino de Deus tem amor, não é mesmo? E a gente precisa resolver isso muito bem para a gente, o significado disso. O reino de Deus tem amor e amor envolve, olha só, algumas coisas. Suportar uns aos outros, como está em Colossenses, capítulo 3, de 12 a 14. Não julgar uns aos outros, Romanos 14, 13. Cuidar uns dos outros, olha aí, 1 Coríntios 12, 14 a 25. Olha o que mais envolve o amor. Sujeitar-se uns aos outros. Como que a gente vai fazer tudo isso num tempo em que tudo lá fora, tudo nesse mundo está dizendo que não é isso, não é isso. Você não tem que se você se sujeitar, você é um fraco, você tem que questionar, você tem que... Não tem nenhum problema você querer resolver os problemas sociais, você se envolver. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui desse amor que nega a si mesmo em prol do outro. Não se queixar uns dos outros, Tiago 5:9. Não ter inveja uns dos outros, Gálatas 5, de 25 a 26. Não falar mal uns dos outros, Tiago 4:11. Não mentir, Efésios 4:25. Confessar os pecados uns aos outros e orar um pelos outros, como diz lá Tiago 5:16. Quanta coisa envolve o amor de quem está neste reino e de quem o reino de Deus está dentro dele. Perdoar uns aos outros, encorajar, edificar e servir uns aos outros. O reino de Deus é poder e é libertação. Quando nós fazemos parte desse reino, nós somos libertos do pecado. Ele nos transportou do reino das trevas. Olha que coisa, eu acho lindo esse texto que está lá em Colossenses 1:13. Olha o que aconteceu com a gente. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho. E agora temos um rei pastor que não nos deixa nada faltar. Isso é muito importante nós entendermos. Onde você está? A que reino você está pertencendo? Jovem, os desafios são grandes. Às vezes você está vivendo um tempo de muita confusão até da sua fé. Você não deve negociar isso. Você deve correr para guardar a tua fé, como diz a palavra. E olha que interessante, que quando a gente vê que nesse reino tudo é diferente, até o nosso vocabulário é diferente. Porque
Despreza o vocabulário do velho homem, está lá em Tiago 3, de 7 a 10. Busca o vocabulário do novo homem, Colossenses 3, de 7 a 10. A boca fala do que o coração está cheio, Lucas 6, 45. O nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de vestir não é de acordo com os padrões deste mundo, mas é de acordo com os padrões do reino, do qual você e eu fazemos parte. Jovem, o reino de Deus está dentro ou no meio de vós? Cabe a gente fazer essa pergunta e refletir e tentar resolver essa questão. Quando o reino de Deus está dentro de nós, nós tomamos uma decisão, a decisão de não nos contaminarmos. E aí você pega lá o livro de Daniel, capítulo 1, e eu gosto tanto desse texto, sobretudo para falar para a juventude, porque é possível sim vivermos neste mundo que tem sido uma verdadeira Babilônia, mas nós vivemos nesse mundo sem nos contaminarmos. Nós não pertencemos a este reino. O nosso reino é o reino de Deus, é o reino espiritual. Nós não somos da Babilônia, nós somos de Jerusalém, nós somos de Judá. Esses jovens aqui estavam cativos lá na Babilônia, eles foram levados. E é interessante que Daniel e os seus amigos foram levados porque eles eram jovens sábios, conhecedores, eles não eram qualquer um, eles eram príncipes lá em Judá. E o rei da Babilônia, ele tinha um propósito, ele não queria qualquer um para servir no palácio. Então ele manda dizer, eu quero os melhores. E estes jovens, Ananias, Azarias e Misael, que tiveram até os nomes trocados, inclusive Daniel, porque é uma forma de se aculturar, de roubar a sua fé. Esse mundo, todo tempo, ele quer mudar nosso nome. Ele quer dizer pra gente que a gente não é o que a gente pensa que a gente é o que eles estão dizendo que nós somos. Mas nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E aí, tomamos a decisão de não nos contaminarmos. Daniel, porém, se decidiu, é o que diz lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Daniel assentou no seu coração, ou decidiu não se contaminar com a comida e a bebida que o rei oferecia. Qual era o problema dessa comida? A gente sabe que uma alimentação saudável, nutricionalmente, ela tem que ter proteínas, ela tem que ter carboidratos, é necessário. E as proteínas estão ligadas às carnes, às aves, aos peixes, ovos. E aqui nesse texto você vai acompanhar lá no capítulo 1, que ele pede somente água e legumes. Ele não quer aquela comida. Por que ele não quer aquela comida? Porque aquela comida era oferecida aos deuses daquele local. Era uma comida sacrificada, não era uma comida santa. Então eles decidiram, não vamos nos contaminar. Você tem feito isso? Você tem dito não para a comida que este mundo está te oferecendo? Pense nisso, jovem, porque você adolescente, tem sido um alvo muito grande de Satanás. Ele quer te dar o banquete desse mundo. Mas eu quero te dizer que a comida que nós devemos almejar é aquela que o Senhor está nos oferecendo. Ele sim tem um banquete real para todos nós. Quando quando o reino de Deus está dentro de nós, nos arriscamos com fé no cumprimento da nossa decisão. Olha aí. Lá no versículo 10 diz assim, se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, está dizendo, o próprio chefe lá está dizendo, olha, se vocês comerem essa comida, vocês não vão ficar bem nutridos. E a aparência de vocês vai ficar diferente. Se isso acontecer, eu serei morto. Ele teme pela vida dele. Mas quero te dizer, nós nos arriscamos com fé no cumprimento da nossa decisão. Esse mundo está dizendo assim, come, não tem problema, veja sim, não tem problema pornografia, não tem problema você
ficar vendo filmes violentos, não tem problema você ficar lendo uma literatura que é anticristã, não tem problema você ouvir uma música que não glorifica o nome de Deus. Não tem problema, isso não vai te contaminar. Isto contamina sim, querido. Isto rouba a sua fé. E aí tem tantas pessoas que ficam assim, eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Claro que não tem, porque a sua fé já está sendo dominada. Satanás está trabalhando para roubar a sua fé, para te aculturar com este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. O reino de Deus está dentro de nós. Quando o reino de Deus está dentro de nós, nós envolvemos outros na tomada da nossa decisão, influenciamos outros na nossa fé. Sabe por quê? Porque ele disse assim, Daniel disse assim, faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse Daniel, dê-nos legumes para comer e água para beber. Ele não aceitou nem o vinho deles. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei, depois decida de acordo com o que você vir. Sabe o que acontece? A fé, a dependência de Deus aqui é tão grande, o reino de Deus está dentro deles, eles estão no reino da Babilônia, mas eles estavam vivendo e evidenciando o que eles haviam aprendido lá em Judá. E é assim que nós devemos viver. E nós envolvemos outros na nossa fé quando nós nos posicionamos e dissemos, não comerei desta comida. Por quê? A nossa aparência, jovem, é diferente do jovem desse mundo. Porque nós temos o reino de Deus. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Estamos selados e devemos dar evidências disso o tempo todo. E olha aí, Daniel, ele e seus companheiros, ele influencia outros e ele vai provocar nos outros um olhar diferenciado, porque ele sabe que Deus não vai desampará-lo. Quando nos alimentamos corretamente, nossa aparência se destaca, se diferencia dos outros, né? Não foi o que nós lemos aqui no verso 13? Passado 10 dias, Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. O que aconteceu com eles? Eles pareciam mais saudáveis e bem nutridos que qualquer outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Você não precisa da comida desse rei. A sua comida é do rei, que é o Deus pastor. Aquele que prepara uma mesa para você perante os seus inimigos. Ele está com você, ele está conosco, porque nós vivemos este reino. Já que quase concluindo, também nós precisamos entender, quando vivemos no reino de Deus e com o reino de Deus dentro de nós, Deus nos concede entendimento e sabedoria. Deus nos honra. O versículo 17 vai dizer que Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão incomum para entender os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel ainda concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Deus fez isto porque Deus tinha um propósito para aqueles jovens ali. Eles estariam na Babilônia e no palácio. Quero dizer para você que quem te capacita é o Senhor, quem te coloca na universidade é o Senhor. A profissão que você tem não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu para você. Ele te vocacionou e foi para você ser sim aquele que está clamando no deserto. Lá na universidade você vai ouvir tantas coisas, você já tem ouvido tantos ensinamentos. Estes jovens aqui estavam aprendendo a cultura da Babilônia, os entendimentos, a sabedoria da Babilônia. Porém, eles tinham o reino de Deus dentro deles e eles não se contaminaram. Não se deixe levar por nenhuma ideologia que te afaste do Senhor. Saiba que a palavra de Deus é a regra de fé e conduta para a tua vida. É o Senhor quem vai direcionar a sua vida. Mesmo estando na Babilônia, o reino de Deus está dentro de nós. Somos de Jerusalém, somos de Judá. Mesmo você, querido jovem, enfrentando os desafios, permaneça firme, porque o Senhor é contigo. Nenhum conteúdo que aprendemos, quer na universidade ou em qualquer outro lugar, poderá roubar a nossa fé, pois a nossa fé vem do reino de Deus que está entre nós
mas que está dentro de nós. O jovem cristão deve impressionar, não por sua própria capacidade, mas porque Deus o capacita. Eu quero encerrar minha palavra dizendo isso para você. O rei, quando Nabucodonosor chama aqueles jovens e olha para eles, ele ficou impressionado. Quando nós estamos no mundo e quando somos do reino de justiça, do reino que está dentro de nós, nós impressionamos até pela nossa aparência. Sabe por quê? Porque a nossa comida não é desse mundo. Quem nos alimenta é o Senhor. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes do que todos os magos e encantadores do seu reino. Você está vendo isso aqui? Você acha que esses rapazes têm algum mérito? Não, quem fez isso tudo foi o Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: estude, invista na sua carreira, busque entendimento do Senhor, mas lembre-se, não é para você ser o melhor porque você quer ganhar dinheiro, porque você quer ter fama, reconhecimento. Invista porque você quer ser, sim, um desbravador da palavra de Deus. Onde você chegar, as pessoas vão ver em você a mão de Deus, o reino de Deus dentro de você. Sua aparência chamará a atenção, não pela sua beleza física, pelas roupas que você usa, mas pela palavra de Deus que você se alimenta. Jovem, o reino de Deus está dentro de você. Desperta. Nós vamos viver agora e já estamos vivendo uma epidemia de doenças emocionais. Você vai encontrar muitos amigos assim. E o que você vai fazer? Você será o processo de cura para esta geração. O Senhor vai te usar, vai te levantar com autoridade e poder para trazer cura a outros. Que o Senhor te abençoe, que a sua igreja seja abençoada e que haja um avivamento no meio da nossa juventude, porque o Senhor te escolheu, porque você é forte. Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de te servir. E eu quero colocar aqui diante do Senhor esses jovens e adolescentes. Peço a tua bênção, peço que o Senhor fortaleça eles, que eles consigam dizer não nesse tempo, que eles se posicionem, mas que acima de tudo, eles sejam sim cheios do Espírito Santo e que eles devorem a tua palavra, que a tua palavra, que é a verdade, possa ser o fundamento para a vida desses jovens. Que nenhuma ideologia, nenhum conhecimento roube a fé dos nossos jovens, mas que ao contrário, eles sejam aqueles que vão combater o reino das trevas. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até a próxima. Agora o cântico Vou Te Alegrar. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu.
firmes perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te adorar, te amar. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração esta manhã. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um aqui presente, cada um em suas casas, distantes, mesmo distantes, estamos juntos, porque é para Ti, Senhor, e Tu é um só. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um, que possamos voltar mais tarde a acessar aqui para estar em comunhão contigo novamente, hoje pela noite. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Você está assistindo PIB Informa. Pequenos grupos. Estamos colhendo bons resultados com as reuniões dos PGMs pela internet. Desejamos ampliar nossa rede de grupos e participantes. Duas coisas boas aconteceram, certamente. Ampliamos nossa comunhão e falamos de Cristo a outras pessoas. Aproveite essa oportunidade.
seguimos acompanhando os estudos do Manancial para o Encontro dos PGMs. Amanhã, dia 3, será Quando a Família Anda com Deus, estudo da semana 32. Quarta-feira, dia 5 de agosto, estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica tratando das parábolas de Jesus, pelo pastor Elias. Nosso retorno ao culto presencial está previsto para o dia 6 de setembro, primeiro domingo. Alertamos aos irmãos que essa decisão passará ainda por 2 avaliações do Conselho Administrativo, nos dias 11 e 25 de agosto. Pedidos de oração. Eliane Medrado, por seu irmão Valdir, em crise depressiva. Ana Beatriz Werneck, por um amigo médico acometido de Covid-19, estado grave. Marli Frota agradece a Deus porque seu neto encontrou emprego e pede por sua família. Alexandre Teixeira, por Jorge Roberto Barbosa, amigo, crente, residente em Porto Alegre, afetado pela Covid-19. Irmã Diva Paiva informa que a cirurgia do seu primo, Dr. Alexandre, foi adiada porque o cirurgião foi diagnosticado com Covid-19. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.